subcomissão, subtenente Gonzaga, que responsabilidade falar em reforma, Código Penal, Código Militar. A gente sabe que década de 60 tem muita coisa aí arcaica que a gente precisa rever. É um desafio, né, uma maluquice nossa de assumir esse papel. Mas eu acho que depois de oito audiências, a gente chega em dois pontos que nós temos que debruçar sobre ele. Um é uma defesa, principalmente dos tribunais, da Justiça Militar, do Ministério Público Militar, de ampliar a competência da Justiça Militar para assumir outros crimes, como, por exemplo, a tortura, a droga, a Lei Maria da Penha, abuso de autoridade. E, por outro lado, também com a mesma responsabilidade, o segmento que quer que o Código seja um instrumento de cidadania. Então, se nós estamos trabalhando no cenário da existência da Justiça Militar, eu quero crer que nós vamos fortalecer a Justiça Militar, mas ao mesmo tempo que fortalecer o direito de cidadania dos policiais, bombeiros militares, dos militares da União, porque o Código, afinal, é um código para os dois segmentos. Portanto, é um desafio, é uma maluquice nossa, mas que o debate nos trouxe uma consolidação, a necessidade de alterar, a necessidade de fazer uma atualização constitucional e, ao mesmo tempo, de dar um pouco mais de competência para a Justiça Militar e que esse código seja, de fato, um instrumento de garantias para o policial, para o bombeiro e para os militares federais. Nessa tarde, qual o intuito? O que a gente pretende sair daqui imbuído de que tipo de conhecimento? Olha, nós adotamos um critério que fecha aqui em Porto Alegre hoje, onde nós estamos ouvindo vários segmentos, Ministério Público, Judiciário, as entidades de classe, as instituições Polícia Militar e Corpo Bombeiro, cada um trazendo o seu ponto de vista, na maioria das vezes convergentes, e somando. Como hoje é o último encontro, eu diria que a minha expectativa é que a gente consolide alguns pontos, como por exemplo, da aplicação ou não da Lei 9.099, do Juizado Especial, mas questões pontuais de alteração, mas com uma grande consolidação. O código ou os códigos precisam ser modificados. É um caminho longo, mas vocês estão dispostos a enfrentar essa guerra? Olha, o caminho é longo e está só começando, né? Essa nossa subcomissão, ela é temática. Dessa subcomissão vai surgir um projeto de lei que poderá ser para revisão do código como um todo ou pontualmente alterar os códigos, mas o certo é que é o primeiro passo de um longo caminho, que eu espero que seja bem dado, seja um passo firme, consolidado, para que o projeto tenha vida na Câmara e a gente consiga, de fato, fazer essas alterações que não acontecem de um dia por outro. É muito amadurecimento ainda que nós temos que construir. E o projeto deve ser robusto, porque mexer em lei, a gente sabe que tem muita coisa até. Inclusive, tem gente que fala que o Código tem até muita lei, mais lei do que deveria ter. Olha, deverá ser um projeto robusto, sim, porque como o Código Penal Militar e o Processo Penal Militar não sofreu praticamente nenhuma alteração desde 69 e várias outras legislações vieram atualizando, modificando o Código Penal comum e o Processo Penal comum, então tem muita atualização para fazer. Então deverá ser realmente um projeto com um número significativo de artigos. Presidente da ZOF-BM, Marcelo Frota, ao meu lado. Presidente, assunto, reforma Código Penal, Código Militar, nós estamos falando da década de 60, existe muita coisa realmente a ser discutida. Hoje é um dia importante. Hoje é um dia extremamente importante, de interesse não só da oficialidade da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, mas também de toda a instituição militar estadual, bem assim também da sociedade do Rio Grande. Na verdade, o que se discute é como serão reguladas as condutas dos militares estaduais à luz daqueles que dão a sustentabilidade, dão a fundamentação ao Estado social e democrático de direito. Então, este é um momento de extrema relevância. Precisava realmente ser feita uma revisão na codificação processual e na codificação penal militar. E essas discussões, essas audiências públicas trazidas de Brasília para a província, né, nos encontra aqui ávidos por dar sugestões e por firmar convicção fruto das nossas experiências e também do conhecimento técnico adequado.
É verdade. Inclusive nós, operadores do direito, sabemos que existem tipos penais que na prática hoje em dia não se aplica, não existe mais e continua ali ocupando espaço, abarrotando, e o judiciário tem que ser célere, é o que a gente espera. Na verdade, precisa ser promovida a justiça, né? E isto não quer dizer que ela precisa ser morosa, ao contrário, tem que ser célere, tem que ser oportuna. No nosso caso, tem que preservar a hierarquia, a disciplina, o pronto acatamento, que são fundamentos da nossa estrutura militar. Tudo em prol da cidadania, em prol da sociedade, porque este é o nosso mistério. Presidente do Tribunal Militar, juiz Galvão ao meu lado. Doutor, a importância dessa reunião, desse bate-papo, conversar sobre Código Penal e Código Militar. É um assunto complicado, difícil, mas a gente sabe que tem muita coisa ainda aí a se discutir nesse meio. Na verdade, esse trabalho é um trabalho longo que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados está fazendo para colher todas as sugestões possíveis para que se faça uma proposta de alteração em dois instrumentos que já ficaram muito antigos. O Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar são de 1969 e apresentam muitas dissintonias com o Código Penal e Processual Penal que se aplica na Justiça Comum. Então há uma necessidade de conciliação desses instrumentos para que os militares, tanto estaduais como da União, recebam o mesmo tratamento que o cidadão comum. O militar é um cidadão que usa farda, mas é um cidadão. E acompanha a evolução do direito o tempo todo, o direito vivo, e as próprias leis elas vão se modificando e a gente tem que se atualizar. Exatamente. Nós estamos num processo democrático em que a cada momento percebemos melhor questões antigas e isso tem gerado muitas alterações nos códigos que são usados na Justiça Comum que não são reproduzidas nos códigos militares e nós precisamos, com urgência, fazer essa atualização. Juiz corregedor do Rio Grande do Sul, doutora Amilca Macedo, está ao meu lado e estará presente neste evento, onde será discutido o Código Penal, Código Militar. Complicado mexer nisso, doutor? Não acredito que seja. O que se pretende, né? Se pretende um alargamento da competência da Justiça Militar. Né? A Justiça Militar, ela realmente tem, como se diz assim na gíria, né? Ela tem lenha para queimar. Quer dizer, nós temos espaço para ampliar a competência, principalmente no que tange a crimes cometidos por militares que hoje não estão no Código Penal Militar, estão em leis esparsas, por exemplo. Né? O próprio abuso de autoridade, que é um deles, ele é julgado pela Justiça Comum. Né? Quando, por exemplo, a lesão corporal é leve, grave, ou até mesmo gravíssima, ela é julgada na Justiça Militar. Quer dizer, então, uma lesão leve, que é julgada na Justiça Militar, um abuso de autoridade vai para a Justiça Comum. Porte de arma, por exemplo, vai para a Justiça Comum. Isso tudo poderia e pode, né, vir para a competência da Justiça Militar. Uma pergunta, a Justiça Militar ela seria mais rigorosa nesse sentido do que a Justiça Comum para o oficial, enfim, cabo-tenente? Eu não sei se seria mais rigorosa, eu tenho certeza que ela seria mais rápida. E isso para o militar que está na rua, né, e para a manutenção da hierarquia e disciplina é fundamental que nós tenhamos uma resposta efetiva e rápida do judiciário para com aqueles eventuais desvios que os militares eventualmente possam cometer na rua. É um movimento que a gente considera lento. No popular, as pessoas já têm essa noção de que a justiça é uma coisa muito morosa. Um projeto de lei como esse pode levar anos. Em verdade, este projeto de lei ele foi recentemente aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Agora se está fazendo essas audiências públicas
E eu creio que o próximo passo agora, muito provavelmente, será o encaminhamento para o plenário da Câmara dos Deputados para que ele seja aprovado e vá à sanção do presidente da República. Perfeito. Boa sorte para você. Muito obrigado. Presidente do Tribunal Militar, doutor Fernando Lemos. Presidente, o que será discutido na tarde de hoje? Nós estamos aqui, aliás, fazendo uma discussão com relação ao Código de Processo Penal Militar e o Código Militar. Nós precisamos atualizar os nossos códigos, porque eles são anteriores à Constituição de 88, e houve já muitas modificações no novo Código Penal, no novo Código Civil também, então precisa uma atualização. Nós estamos percorrendo o país com o deputado Gonzaga, que é o encarregado desse tema no Congresso Nacional, e aqui com a nossa vereadora Nádia, estamos aqui para fazer essa discussão, que é um momento importante para esse debate, visto que nós estamos vendo o crime organizado cada vez avançar mais inclusive sobre as corporações. E isso é uma preocupação que nós temos e precisamos ajudar que a nossa Brigada Militar e as polícias militares do país tenham instrumentos adequados para poder controlar todo esse avanço do crime na tentativa do avanço do crime sobre as instituições de polícias militares. E uma justiça célere acima de qualquer coisa. Sem dúvida, o que nós temos dito é o seguinte, aqui o nosso tribunal tem julgado em base de 90 dias, porque nós não podemos permitir que um soldado, um oficial, alguém da tropa fique com dúvidas sobre ele, precisa ser equacionado rapidamente. Se ele é culpado, tem que ser punido, tomadas as providências necessárias, e se ele é inocente, tem que ser imediatamente absolvido para poder continuar prestando seu serviço. Graças a Deus, no Rio Grande do Sul, nós temos uma polícia muito qualificada, 99,99999 dos nossos policiais são policiais decentes, qualificados, honestos e que trabalham em defesa do Rio Grande do Sul e da sociedade gaúcha. Parabéns pela corporação e por esses policiais. Esperamos que esse processo avante. Muito obrigado, contamos sempre com o apoio da nossa associação e, sobretudo, da Brigada Militar.